Nós aprendemos a pensar na Idade Média como um hiato de 1000 anos na história humana, um período de estagnação e superstição, espremido entre a glória racional de Roma e a luz ofuscante do Renascimento. A imagem popular é de um mundo mergulhado em ignorância, fome e declínio, um verdadeiro buraco negro civilizacional. Esta narrativa de uma Idade das Trevas é tão poderosa que a aceitamos quase sem questionar, como um fato histórico imutável. Um tempo em que o progresso simplesmente parou, aguardando que a humanidade despertasse de seu longo sono intelectual. Mas, e se essa imagem for uma distorção? E se as próprias fundações da nossa sociedade moderna, desde a maneira como organizamos o conhecimento até como alimentamos bilhões de pessoas, tivessem sido, na verdade, forjadas nesse período supostamente retrógrado? E se a escuridão que nos foi vendida estivesse, na verdade, repleta de faíscas de inovação, tão brilhantes que suas chamas ainda aquecem o nosso mundo contemporâneo, mesmo que não percebamos sua origem? A verdade chocante é que a chamada Idade das Trevas foi palco de uma das mais importantes revoluções agrícolas da história, criando um sistema de produção de alimentos muito superior ao do Império Romano. Não se trata de uma teoria marginal, mas de um consenso entre historiadores da tecnologia. Fontes como o trabalho seminal de Lynn White Jr., Tecnologia Medieval e Mudança Social, e registros detalhados de mosteiros cistercienses documentam meticulosamente o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias que transformaram a paisagem europeia e a capacidade humana de se sustentar. O mecanismo por trás desse salto de produtividade foi um conjunto de 3 inovações interligadas. Primeiro, a charrua pesada com rodas, capaz de revolver os solos densos e férteis do norte da Europa, algo que o arado romano mais leve não conseguia fazer. Segundo, a coleira de cavalo, que transferia a força de tração do pescoço do animal para seus ombros, permitindo que cavalos, mais rápidos e resistentes que os bois, puxassem cargas muito maiores sem se sufocarem. E, finalmente, a rotação de 3 campos, que alternava culturas de inverno, de primavera e um campo em pouso, aumentando a produtividade da terra em 50% em comparação com o sistema romano de 2 campos. Esta revolução silenciosa não apenas evitou fomes generalizadas, mas, pela primeira vez na história europeia, criou excedentes de alimentos em larga escala. Esse excesso de comida foi o combustível que permitiu o crescimento das cidades, a especialização do trabalho e o surgimento de novas classes sociais, como mercadores e artesãos. A ironia é que, ao resolver o problema fundamental da subsistência, a Idade Média pavimentou o caminho para a explosão cultural do Renascimento. Se você está descobrindo um lado novo da história e quer garantir que não vai perder nossas próximas revelações, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Deixe também o seu like para nos ajudar a iluminar mais mentes. A crença comum nos diz que a Idade Média foi um período onde o conhecimento clássico foi perdido. A ciência foi ativamente suprimida pela religião, e a educação era um privilégio exclusivo de uma minúscula elite dentro dos mosteiros. Imaginamos um mundo onde a lógica e a razão foram trocadas por dogma, e a busca pelo conhecimento foi substituída pela aceitação cega da fé. A própria ideia de investigação sistemática e debate intelectual parece um anacronismo completo para essa época, algo que só seria redescoberto séculos mais tarde pelos humanistas. Mas, e se a própria instituição que hoje consideramos o pináculo do conhecimento, o centro nevrálgico da pesquisa e do ensino, não fosse uma redescoberta, mas sim uma invenção direta e deliberada dessa era de suposta ignorância? E se a estrutura de como aprendemos, debatemos e validamos o conhecimento em nível superior tivesse sido meticulosamente desenhada por homens que viviam sob o rótulo de medievais? Como isso mudaria nossa percepção sobre o legado intelectual deles? A revelação chocante é que a universidade, como a conhecemos hoje, uma comunidade autônoma de mestres e estudiosos, com um currículo definido, exames formais e a concessão de graus, é uma criação puramente medieval. As primeiras universidades do mundo, como as de Bolonha, Paris e Oxford, surgiram organicamente entre os séculos XI e XII. Elas não eram meros apêndices de mosteiros, eram instituições novas e vibrantes.
A prova histórica é irrefutável, encontrada em documentos papais e cartas régias, como a bula Parens Scientiarum, do Papa Gregório IX em 1231, que concedeu à Universidade de Paris autonomia intelectual e legal, um marco na história da educação. Longe de suprimir o conhecimento, os estudiosos medievais, chamados de escolásticos, estavam obcecados em traduzir, catalogar e sintetizar o saber do mundo antigo. Através de uma massiva expansão para as universidades, eles reintroduziram no Ocidente as obras de Aristóteles, Euclides e Ptolomeu, que haviam sido perdidas. O método escolástico, exemplificado na Suma Teológica de Tomás de Aquino, não era sobre aceitação cega. Era um sistema rigoroso de lógica e debate dialético, onde uma tese era apresentada, seguida de objeções e então uma resposta fundamentada. Era um treinamento intensivo em pensamento crítico. Isso nos mostra que a Idade das Trevas não enterrou o conhecimento. Ela organizou, o institucionalizou e criou um motor para sua expansão sistemática. A busca pela verdade, mesmo dentro de um quadro teológico, levou à criação de um ambiente onde a razão e a lógica eram as ferramentas supremas. Esta é uma das verdades mais fascinantes que a escola raramente explora. Qual fato sobre a história medieval mais te surpreendeu até agora? Comente abaixo, pois sua perspectiva enriquece nossa investigação e nos ajuda a escolher os temas dos próximos vídeos. Queremos saber o que mais te choca e te inspira. Quando pensamos em tecnologia medieval, nossa mente geralmente salta para imagens de guerra e construção. Espadas brilhantes, catapultas imponentes e castelos de pedra maciça. A narrativa padrão sugere que a engenharia complexa e as invenções que impactam a vida cotidiana eram raras. A ideia de progresso tecnológico delicado e pessoal parece pertencer a outra era. Algo que só seria retomado com a genialidade de figuras como Leonardo da Vinci, séculos depois. A vida diária, imaginamos, era tecnologicamente simples e imutável. Mas e se disséssemos que invenções que definem fundamentalmente o nosso mundo moderno, desde como a metade da população mundial lê um livro, até como medimos e organizamos nosso dia, tiveram suas origens precisamente nesse período? E se pequenas maravilhas da engenharia, que hoje tomamos como garantidas, surgiram da necessidade e da engenhosidade dos artesãos medievais, alterando para sempre a experiência humana de uma forma muito mais íntima do que qualquer fortaleza? A realidade é que a Idade Média foi um viveiro de inovações tecnológicas cruciais que revolucionaram a vida pessoal. Os óculos, por exemplo, foram inventados na Itália por volta de 1286, um fato documentado nos escritos de monges como o Alessandro della Spina. O primeiro relógio totalmente mecânico, movido por pesos e engrenagens, foi instalado na Torre do Palácio Visconti, em Milão, em 1335, marcando uma nova era na medição do tempo. E algo tão simples como o botão funcional, usado para fechar roupas, apareceu em evidências arqueológicas na Alemanha do século XIII, substituindo broches e alfinetes. Cada uma dessas invenções teve um impacto profundo e transformador. Os óculos, uma aplicação prática da ciência da ótica, efetivamente dobraram a vida profissional de escribas, acadêmicos, joalheiros e outros artesãos cujo trabalho dependia da visão de perto. O relógio mecânico libertou a humanidade dos ciclos naturais do Sol e dos imprecisos relógios de água, permitindo a sincronização do trabalho, dos cultos e da vida cívica, criando a sociedade regulada por horas que conhecemos hoje. O botão, por sua vez, permitiu a criação de roupas mais justas e funcionais, uma mudança sutil, mas que revolucionou o vestuário e a moda, permitindo maior mobilidade e proteção. Essas invenções revelam uma sociedade profundamente engajada em resolver problemas práticos e em melhorar a qualidade de vida. Isto é o que a Idade das Trevas iluminou e a escola nunca te contou. A busca por precisão, eficiência e conforto não estava adormecida, mas sim florescendo em oficinas e mosteiros por toda a Europa. A engenhosidade não se limitava ao campo de batalha. Ela estava focada em ver o mundo com mais clareza e interagir com ele de forma mais eficaz,
um legado que se estendeu muito além das grandes estruturas de pedra. Nossa visão da arquitetura medieval é frequentemente dominada pela imagem de fortalezas brutas e defensivas, castelos sombrios, com paredes espessas e poucas janelas, projetados para a guerra, não para a beleza. Acreditamos que a complexidade estrutural e a elegância estética eram relíquias do passado romano, e que a engenharia medieval se resumia a empilhar pedras da forma mais robusta possível. A ideia de espaços amplos, luminosos e que desafiassem a gravidade parece pertencer a outro mundo, a outra era. Como então essa era supostamente primitiva e focada na força bruta conseguiu erguer estruturas que não apenas rivalizavam, mas em muitos aspectos superavam a engenharia romana? Como eles construíram edifícios que se elevavam a alturas vertiginosas, com paredes que pareciam ser feitas mais de vidro do que de pedra, criando espaços interiores de luz e volume que ainda hoje nos deixam sem fôlego e nos fazem questionar os limites do possível? A resposta chocante está na arquitetura gótica, que representa um salto de engenharia tão revolucionário quanto qualquer um visto em Roma ou na Grécia. Catedrais como Notre-Dame de Paris, iniciada em 1163, ou a de Chartres, não são apenas obras de arte, são laboratórios de física aplicada. A prova está nos cadernos de arquitetos medievais, como Vilar de Honnecourt, que no século XIII já detalhava em seus desenhos os cálculos e os mecanismos de inovações como o arco ogival, a abóbada em cruzaria e os icônicos arcobotantes. O sistema gótico foi uma solução brilhante para um único objetivo: construir mais alto e com mais luz. O arco ogival, ou pontudo, direcionava o peso do teto para baixo de forma muito mais eficiente que o arco romano semicircular. As abóbadas em cruzaria concentravam essa força em pilares específicos em vez de distribuí-la por toda a parede. E a inovação mais genial, os arcobotantes, funcionavam como um esqueleto externo, escoras que absorviam o empuxo lateral das paredes, permitindo que elas fossem mais altas e finas e que fossem preenchidas com vastos e coloridos vitrais, inundando o interior com luz. Essas catedrais eram um triunfo da matemática e da engenharia, movidas por uma profunda busca teológica pela luz divina. Elas provam que a Idade das Trevas, na verdade, estava obcecada pela luz, tanto literal quanto metaforicamente. Essa busca pela transcendência impulsionou a inovação a limites sem precedentes, mostrando que a engenharia pode se tornar a própria estética. O que você acabou de ver é a prova de que a história é muito mais complexa e brilhante do que os rótulos simplistas nos fazem crer. Se essa jornada mudou sua visão sobre o passado, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ver a história com outros olhos e comente abaixo qual dessas revelações mais explodiu sua mente. A sua curiosidade é o que nos move.